Vamos lá, bom dia a todos. Continuar a nossa aula na parte de medidas de volume. Certo? A gente começou um pouquinho na aula passada, vamos continuar agora. Só um detalhe, vocês estão me ouvindo bem aí? Sim. Beleza. Cadê material? Vamos lá para a medida de volume. Então, já viu medidas de área, resolvemos a nossa listinha e a gente entrou na medida de volume. Vamos começar do início, certo? Então, medida de volume, a gente já sabe que é tridimensional, certo? Deixa eu só colocar logo a agenda para vocês, peraí. Agenda. Dia 29, 5. Medidas de volume. O medida de volume é algo tridimensional, certo? Então você precisa de 3 valores para calcular o volume. Então lembra da química lá que a gente fez, né? Alguns volumes, alguns conhecidos, volumes de cubo, paralelepípedo, cone, eu acho também, não cone não, cilindro, esfera, né? O Wesley tá aí no grupo, o Wesley tá no chat, tá? O Wesley tá na sala, o Wesley que gosta de esfera. Deixa eu ver aqui. Acho que não tá não. Tá não. Meu amigo Wesley que gosta de fazer cálculo de esfera. Mas é tridimensional. Então, lembrando que volume é o espaço ocupado por uma matéria no universo, né? Espaço ocupado por um corpo, espaço ocupado por uma matéria. Ok? Então, aquilo ali é tridimensional. Para calcular o volume, vocês vão precisar de 3 valores. Certo? Então, volume de cubo, por exemplo, aqui você precisa de 3. Aresta elevado ao cubo. Então, a resposta vai ser centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, metros cúbicos, depende da unidade que você usa aqui. Ok? Então, sempre saber que volume é uma grandeza tridimensional. Então, comprimento é unidimensional, área é bidimensional e volume é tridimensional. Certo? Então, a gente para no tri, né? Dimensional, a quarta dimensão, sexta dimensão é coisa de teoria, que a gente não vai falar sobre isso, né? Quarta dimensão, essas coisas. Então, a gente para no tridimensional. Ok? Eixo X, eixo Y, a gente chama o outro de eixo Z. Então, aqui a gente vai fazer a mesma reguinha, as mesmas múltiplos e submúltiplos do metro. Só que aqui vai ser o metro cúbico. Então, toda vez que vocês virem a unidade de comprimento elevada ao cubo, ali já não é mais comprimento. Aquilo ali é volume. Certo? Então, a unidade fundamental é o metro cúbico. Então, para a direita, nós temos as mesmas coisas. O deci, o centi e o mili. Então, tanto comprimento quanto área quanto volume, para a direita, os submúltiplos do metro vai ser o deci, o centi e o mili. O deci relacionado a 10. Né? Olha o 10 aqui. Ó. Só que aqui está em notação científica. Certo? Decímetro é o metro vezes 10. Centímetro é o metro vezes 100. E o milímetro é vezes 1000. Só que aqui é o metro cúbico. Então, você pega esse valor aqui e eleva ao cubo. Certo? Então, por exemplo, 1 metro cúbico, cada passada
para a direita, vou ter que juntar os dois juntos aqui. Pronto, esse e esse. Então, como estamos falando de metro cúbico, certo? Você pega 10 e eleva ao cubo. 10 elevado ao cubo é 1.000, ou seja, cada passada dessa daqui... Admitir todos. Cada passada de uma casinha, agora vai na ordem dos 1.000, ó, dos milhares, certo? Ou seja, 1 metro cúbico, 1.000 decímetros cúbicos, certo? Cuidado com isso aqui, muita gente erra. Em vez de eu colocar 1.000, coloca 100, certo? Às vezes tem gente que erra colocando 10. Então, 10 é o medida de comprimento. Cada passada é 10. Na medida de área, cada passada é 100. E na medida de volume, cada passada é 1.000. Certo? Muito cuidado com isso aqui. Cada passada de mesmo. Sempre para a direita você vai multiplicando, para a esquerda você vai dividindo. Certo? Então, por exemplo, se você quer trabalhar de metro cúbico para milímetro cúbico, tem alguém com o microfone ligado, só que eu não estou vendo aqui. Deixa eu ver. Deixa eu só parar aqui, que não está aparecendo o nome da pessoa. Se você estiver trabalhando metro cúbico para milímetro cúbico, agora você vai ser na ordem de 1.000 vezes 1.000 vezes 1.000. É 1 bilhão, certo, gente? 1 bilhão. Bi, com B de bola. 1.000, 1 milhão, 1 bilhão. Ou seja, 1 metro cúbico tem 1 bilhão de milímetros cúbicos. Bilhão. Certo? Gente, para por aqui? Não. Aí depois a gente tem o micrômetro, a gente tem o nanômetro e vai. A gente sabe que as medidas são infinitas, né? Ok? Alguma pessoa está com o microfone ligado. Não sei quem, não está aparecendo o nome. Né? Davi Cardoso. É. Apareceu aqui. Pronto. Então, à medida que as unidades seguem a orientação da direita, os valores são multiplicados por 1.000. E à medida que os seguintes para a esquerda, os valores são divididos por 1.000. Certo? Tem alguém falando no WhatsApp. Deixa eu só ver se é algum aluno, gente, que está querendo o link. Deixa eu ver se é só algum aluno que está querendo o link. Espera só um segundo, por favor. Não, acho que é Dária. Paulo Roberto, bom dia. O nono ano não só somos nós dois hoje? Então eu acho que você pode... Não, é Dária, depois eu falo com ela, certo? Deixa eu só mandar uma mensagem aqui. Só um segundo, por favor. Pronto. Alguma dúvida, gente, até aí, por enquanto? Alguma dúvida? Lembrando, quando você estiver trabalhando com volume, cada passada é 1.000, certo? Para a direita você multiplica, para a esquerda você divide. Pai, sabe o que eu tô pensando? Sabe? Papai dando aula, hein? Sabe o que eu tô pensando? Diga. Que o Lucas Neto e o Felipe Neto e o Rony e o Rony e a Gi moravam aqui. Uhum. Então vamos lá, vou abrir um Word aqui para a gente fazer as transformações juntos. Vamos lá. Aí eu compartilho a tela com vocês. Só um segundo. Vamos fazer algumas transformações primeiro, certo? Aí deixa eu compartilhar essa tela aqui. Deixa eu compartilhar essa aí. Fazer umas transformações de unidades aqui, certo? Transformações de unidades. Medida de volume. Vamos lá, transformar. Nós temos alguns na apostila, então vamos fazer alguns diferentes. 200 centímetros cúbicos em metro cúbico. Primeira. Vamos colocar outra aqui. Vamos colocar perto, né, para a gente não ficar na ordem de 1 bilhão. Por exemplo, de
metro cúbico para milímetro cúbico isso é 1 bilhão, aí tem muito zero e às vezes as pessoas erram. Mas vamos colocar a coisa perto aqui. Vou colocar 2 hectômetros cúbicos em metro cúbico. Pronto. Letra C. Vamos colocar 2,5 metros cúbicos. Letícia Gil. Decímetros cúbicos. Pertinho, né? Decímetros. Vamos fazer aqui. Vocês querem que eu dê um tempo para vocês anotarem? Sim. Pronto. Nós temos alguns na apostila. Lembrando que aquela apostila já está lá no Google Classroom, viu? Faz tempo. Vou fazer essas 3 só para a gente exercitar um pouquinho. Pode ir? Faz assim. Só por isso. A gente quer sempre brincar. Tem outro carinho. Tem não, pode ver. Pode ir, gente? Vamos lá. Então, 200 centímetros cúbicos. Então, vamos lá. 200 centímetros cúbicos. Deixa eu aumentar a fonte disso aqui. Então, 200 centímetros cúbicos em metro cúbico, a gente vai fazer o quê? Multiplicar ou dividir? Eu já vou compartilhar a tela aqui, vocês vão ver. Então, centímetros cúbicos, centímetros cúbicos, a gente está trabalhando, centímetros cúbicos para metro cúbico, ó. Então, a gente vai primeiro dividir. Então, vamos colocar aqui. 200 é uma divisão. É uma divisão por quanto? Para metro cúbico, então 1000 dividido por 1000. Quer dizer, dividido por 1000 duas vezes, né? Então vai ficar assim, ó. Dividido por 1000, dividido por 1000. Por quê, professor? Porque pulou duas casinhas. Certo? Então, ou você pega 200 e divide por 1 milhão, que são só os 6 zeros, ó. 200 dividido por 3, 4, 5, 6. Você faz, deixa eu colocar os pontos. Quiser fazer a divisão, tranquilo. Ou então você desloca a vírgula. Quantas casas? 6, ó. Quantos zeros? 3, 4, 5, 6. 6 casas para a esquerda, porque é uma divisão. Então, vamos lá deslocar 6 casas para a esquerda. A vírgula está onde aqui? Eu vou colocar uma vírgulazinha aí, viu? Vou colocar uma vírgulazinha aí. A vírgula está aí, número inteiro. Deslocando 6 casas, vamos ver aqui. Acho que é isso. Vamos lá. Se a vírgula está aqui, vamos deslocar 6 casas comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, fiz uma a mais. Pronto, agora vamos corrigir.
Vírgula aqui, 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso mesmo. Certo? Você pode deixar assim, ó. Ou esses 2 zeros você pode tirar, né? Certo? Vai ficar 0,0002 metros. Tanto faz, ok? Metros cúbicos. Primeira resposta. 0,0002, ok? Anotem aí. Como você quer fazer, certo? Eu queria mais, assim, médias de... Letra B. 2 hectômetros cúbicos para metro cúbico. Aí vamos voltar lá na escalazinha. Hectômetro cúbico para metro cúbico. Então agora a gente vai multiplicar. Então já vou colocar uma multiplicação lá. 2 multiplicado. Aí vamos multiplicar o 1000 quantas vezes? Vezes 1000, vezes 1000. Pulou 2 casas. Se pulou 2 casas, cada casa é 1000. Então vamos colocar quanto? Vezes 1000. Vou colocar o pontinho. Vezes... Então, 1000 vezes 1000 é 1 milhão. Então, ou você pega 2 e multiplica por 1 milhão, que fica mais fácil de ver, né? 2 vezes 1 milhão, 2 milhões. Por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixar aqui, cada 3 casas a gente coloca um pontinho. 2 vezes 1000 dá 2 vezes 1 milhão, que é a mesma coisa de 2. 2 milhões de metros cúbicos. E fazer a letra C. Vou fazer logo as 3, aí vocês copiam, certo? Metro cúbico em decímetro cúbico. Então, vou voltar lá na escalazinha. Preste atenção, depois vocês copiam. Metro cúbico para decímetro cúbico. Uma casa, multiplicando. Então, uma casa, 1000. 2,5. Se é para a direita, a gente multiplica. Se passou uma casa, a gente multiplica só por 1000. Ou você desloca ou faz a multiplicação 1000 vezes 2,5, que vai dar quanto? 2.500, né? 2.500 decímetros cúbicos. Pronto, copia aí. Cauã deu 2.000. Qual foi que deu 2.000, Cauã? O B? Não, o B dá 2 milhões, né? Se for o C, é 2.500. Cuidado, né? 2 casas é 1000 duas vezes. Se for multiplicando 1000 vezes 1000, se for dividido por 1000, divide por mais 1000, certo? Cuidado. A probabilidade de errar é muito grande, não é grande porque tem muito zero, né? E mesmo você colocando, às vezes vai deslocar a vírgula, coloca uma casa para a direita, uma casa para a esquerda. Então a resposta aqui não pode ser, por exemplo, 0,002. Não pode, você não pode deixar a vírgula aqui e dizer que está certo. Não dá. Matemática é ciência exata. Certo? Então a resposta aqui é 0,0002. A posição da vírgula, qualquer coisa diferente disso aqui, a posição da vírgula, está errado. Isso é igual a isso. Certo? Mas a posição da vírgula num local diferente desse, com zeros menos zeros aqui, estão erradas, certo? Então, muito cuidado quando você pegar a medida de volume. Muito cuidado. Ok? Copiaram?
Copiado, gente? Pode ir para a apostila? Pode. Beleza. Então, aqui a gente tem outras transformações aqui. Vou deixar o chatzinho aberto. A gente tem outras transformações aqui, por exemplo, quilômetros cúbicos em metros cúbicos. Então, vamos passar quantas casas? 3, ó. 1, 2, 3. Primeira coisa, multiplica. Porque está para a direita. Então, você vai multiplicar por 1000, multiplicar por 1000, multiplicar por 1000. Então, multiplicar por 1000 3 vezes é 1 bilhão, né? 1000, 3 zeros. 1 milhão com M de milho, 6 zeros. 1 bilhão com B de bola, 9 zeros. Então, dá 2 bilhões. Ou seja, 2 quilômetros cúbicos é igual a 2 bilhões de quilômetros cúbicos. Só para a gente entender, 1 quilômetro cúbico, certo? 1 metro cúbico é uma caixinha de 1 metro de comprimento. A gente fez até na sala, imaginou essa caixinha, certo? 1 metro cúbico é uma caixinha de 1 metro de comprimento por 1 metro de largura por 1 metro de altura, certo? Aí é uma caixinha de 1 metro cúbico. Ainda vai ter o livro, professor? Vai sim. É a capacidade. Daqui a pouco a gente vê, certo? A gente vai trabalhar com os dois. Porque na física a gente usa muito litro, certo? Grama por litro, aí você tem que transformar grama por centímetro cúbico, então a gente vai ver os dois. Já uma caixinha de 1 quilômetro cúbico é uma caixinha de 1 quilômetro de comprimento por 1 quilômetro de largura. Lembre que é 1 quilômetro, né? 1 quilômetro é a distância mais ou menos entre aqui, a Nova Betânia e Colégio das Irmãs, eu acho. Eu acho que assim, a distância entre o cemitério, a João da Escócia, a distância entre o cemitério, aquele supermercado cidade, até mais ou menos o próximo sinal aqui na Diocesana, Shopping Pocinho, né? O CNA, é por ali, acho que é mais ou menos 1 quilômetro isso, essa distância. Certo? Mas vamos imaginar que a distância do cidade ali, vizinho ao cemitério, até a Avenida Diocesana, que é essa rua aqui perto de casa. Shopping Pocinho, CNA, tem mais um ponto de referência que vocês gostam ali? Por ali, o CNA. Né? Eliseu Viana. Essa distância, essa reta é mais ou menos 1 quilômetro. Então, imagine 1 quilômetro de comprimento por 1 quilômetro de largura por 1 quilômetro de altura. Então, essa caixa tem 1 quilômetro cúbico, certo? Então, quantas caixinhas dessas de 1 metro cúbico cabe nesse caixão grande de 1 quilômetro cúbico? Cabem 1 bilhão de caixinhas dessas de 1 metro cúbico. Bilhão, certo? B de bola. Então, a gente viu uma caixinha de 1 metro cúbico aqui, e quem quer colocar essas caixinhas de 1 metro cúbico nessa caixona grande de 1 quilômetro cúbico. Vão caber 1 bilhão dessas caixinhas pequenas nessa caixona extremamente grande, certo? Então é isso. Metro cúbico e centímetro cúbico. Mesma coisa, multiplica, né? Passa 2 casas, vai multiplicar por 1000, multiplicar por 1000. Então multiplica por 1000 2 vezes, desloca a vírgula, faz a multiplicação. Muito cuidado com a divisão, principalmente quando tem número inteiro pequeno, nesse aqui, você vai ter que deslocar a vírgula para a esquerda. Aí aqui a gente às vezes erra porque colocam a vírgula no canto errado. Mas eu aconselho vocês, depois que você deslocar a vírgula, você fazer a contagem, que nem eu fiz na primeira questão lá, fazer a contagem. Dizer bem direitinho que a vírgula fica aqui mesmo. Certo? Então, metro cúbico para quilômetro cúbico, você vai dividir por 1 bilhão. Então, você vai ter que deslocar a vírgula 9 casas. Certo? 3 zeros, mais 3 zeros, mais 3 zeros, dá 9. Então, dá 9 casas. Então, deslocando a vírgula 9 casas, vamos ver se está certo aqui. Ó. A vírgula estava aqui. Deixa eu aumentar e colocar no centro aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, sempre façam isso. Sempre façam isso. Principalmente na divisão. Vejam se a vírgula está no canto certo. E façam de grafite. Certo? Depois que você tiver certeza da resposta, você passa para a caneta. São conselhos, certo? Aqui é a mesma coisa, centímetro cúbico para metro cúbico. Você vai dividir também, mas dividir por quanto? 1 bilhão, né? Então, você vai deslocar a vírgula 6 casas. A vírgula estava aqui, ó. Vamos deslocar 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dá 4. Certo? Ok? Então, cuidado só quando você for deslocar a vírgula e fazer as multiplicações também. Capacidade, a gente entende que eles quiseram colocar outro nome, outra nomenclatura, para diferenciar um pouquinho os dois. Volume, essa parte do metro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, e capacidade de litro. Certo? Então, a unidade fundamental do volume é o metro cúbico, desculpa. E a unidade... Alguém, Gabi? Está com o microfone ligado.
Então, unidade fundamental do 10 minutos, depois eu abro outro. A gente vai até 9h40, certo? Então, a unidade fundamental do volume é o metro cúbico. E você tem os múltiplos e submúltiplos. E a unidade fundamental da capacidade é o litro. Certo? Então, tem essa pequena diferençazinha aí. Eu vou botar para vocês quando equivalem algumas transformações que você pode fazer direto por regra 3, de capacidade para litro, para volume. Ou volume para capacidade. Vice-versa. Então, por exemplo, ele diz algumas informações aqui em cima. Capacidade é o volume interno de um recipiente. A quantidade de líquido, deixa eu dizer, a quantidade de fluido, certo? É igual ao volume interno do recipiente. Afinal, quando enchemos esse recipiente, eu vou dizer líquido, vou dizer o fluido, assume a forma do mesmo. A gente viu, né, que os líquidos e os gases também, eles têm a capacidade de se adequar ao recipiente, né? A gente está vendo que a matemática é ligada na química, que é ligada na física. Então, o líquido ele tem a capacidade de se adequar ao recipiente, ou seja, a forma dele é variável. Ele se adequa ao recipiente que ele está inserido. Para medir o volume de líquidos e gases, que a gente chama de fluidos, que ocupam totalmente determinados recipientes, usamos as unidades de capacidade, cujo padrão é o litro. Ok? Então, a diferença entre volume e capacidade, eu dei uma diferençazinha aqui, ó. Vamos ver o que é que diz. Por exemplo, um paralelepípedo, que a gente sabe que é lá da química, que a gente viu no começo do ano, bloco de pedra, possui volume, pois ocupa lugar e espaço. Lugar no espaço, certo? Então, a gente aprendeu a calcular volumes e paralelepípedos, não foi? Não seria correto afirmarmos que ele possui capacidade. Dentro dele não há espaço para conter nada. Talvez for um paralelepípedo maciço. Já uma caixa de sapato possui volume, mas ainda possui a capacidade de conter algum volume em seu interior. Está vendo essa diferençazinha aí? Então, por exemplo, um paralelepípedo maciço, né? A caixa de sapato é um paralelepípedo, mas é um paralelepípedo oco, né? Tem um espaço ali. Então, ele tem a capacidade de armazenar alguma coisa. Está vendo essa capacidade? Já um paralelepípedo que a gente vê na rua, na calçada, ele não tem a capacidade de armazenar nada, porque ele é um bloco concreto. É um bloco maciço. Entendeu? Por isso fica essa diferençazinha entre volume e capacidade. Todos têm volume, mas a capacidade, por exemplo, uma caixa de sapato tem a capacidade de armazenar e um paralelepípedo não tem a capacidade porque ele é maciço, certo? Então essa é a diferençazinha entre esses dois valores, essas duas nomenclaturas, capacidade e volume. Então, o dado fundamental da capacidade é o litro, certo? Então, sempre os submúltiplos e os múltiplos, eles são constantes. É o deci, é o centi e o mili. Aí, de acordo com o dado fundamental que você está trabalhando. Se você estiver trabalhando com metro, vai ser decímetro, centímetro e o milímetro. Então, você vai o deci mais a unidade fundamental. O centi mais a unidade fundamental. E o mili mais a unidade fundamental. E os múltiplos vão ser o quilo, o hecto e o deca. Esse aqui é que a gente usa com mais frequência. Lembrando que tem mais para a direita, certo? Mais para a esquerda também tem. Ok? Para cá a gente tem o micrômetro, microlitro, o nanolitro. Então são unidades menores. A gente usa esses 7 aqui, né? O fundamental é mais 6. Do quilo ao mili, certo? Então vai ser deci, centi, mili mais a unidade fundamental. Para a esquerda o quilo, o hecto e o deca. Para a esquerda, mais a unidade fundamental. Nesse caso aqui, o litro, né? Então, aqui eles se comportam como se fosse um metro, certo? Está vendo que você não tem nada ao cubo, né? Certo? Então, aqui a gente vai se tratando cada passadazinha 10. Certo? Então, se você estiver medindo capacidade e quiser fazer transformações, passou uma casa, você está tratando de 10. Certo? Você passou uma casa, está tratando de 10 se você estiver medindo capacidade em litro. Certo? Então fica mais fácil, é como se você estivesse trabalhando com um metro lá, cada passadazinha 10. Ok? Deixa eu ver só se você está aqui, a relação capacidade e volume. Eu vou colocar essa relação, tá? Mas eu vou escrever com vocês algumas. Certo? E a gente volta para cá, deixa eu colocar lá. Então, algumas transformações de litro, capacidade e volume. Capacidade, deixa eu botar no meio aqui. Vou colocar de preto. Capacidade versus volume.
Alguns importantes. 1 metro cúbico. Metro cúbico é volume. 1 metro cúbico, se você tiver que transformar em capacidade, é a mesma coisa de 1000 litros. Eu gostaria que vocês anotassem isso aí. Vou até botar de uma fonte maior. Assim. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Certo? Volume, capacidade. Então, se você tem uma caixa de 1 metro cúbico, você tem 1000 litros ali de capacidade. Cabe 1000 litros de qualquer substância, líquida, seja gás, seja o sólido. Certo? Tem 1000 litros ali. Ou uma caixinha de 1000 litros é 1 metro cúbico de volume. Então, a caixa d'água, por exemplo, de 1000 litros, ela cabe 1 metro cúbico, tem 1 metro cúbico ali. Sei? Então, se você der, por exemplo, aquelas caixas forte leve, aquelas azuis, né? Se for uma caixa de 1000 litros, aquela capacidade é igual a você tivesse uma caixa, um caixote de 1 metro cúbico por 1 metro cúbico por 1 metro cúbico. Os volumes são iguais. As formas são diferentes, mas os volumes e capacidades são iguais. Né? Então, aqui é a que eu considero mais importante, vocês usam mais, 1 metro cúbico para litro. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, aqui você pode fazer N regras de 3. Outro que eu acho interessante, que eu acho importante, 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, desculpe. 1 ml. A gente não conhece o centímetro cúbico, né? Mas a gente conhece o ml. Uma garrafinha de 500 ml. Então, ali se tem 500 ml, ela tem 500 centímetros cúbicos. Certo? E a outra que eu acho também importante vocês verem, que é 1 decímetro cúbico. Exatamente igual a 1 litro. Ok? Eu considero essa aqui a mais importante. Mais importante, vamos dizer mais importante, não, né? Vamos... mais usada, vamos dizer assim. Certo? 1 metro cúbico igual a 1000 litros. 1 centímetro cúbico igual a 1 ml. E 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Se vocês puderem pegar uma régua, eu agradeço, certo? Só a gente tem 2 minutos, um pouco, a gente termina essa, na conclusão da outra, no começo da outra, a gente vê essa ordem de grandeza. Professor, essa aula teve o quê? Eu cheguei agora. A gente está começando a medida de volume. Mas vamos continuar na outra, viu? Vamos já abrir outra reunião até 9h40. Deixa eu ver. Se vocês... Oi. Eu também cheguei há pouco. Aí você vai postar essa aula? Se eu vou postar, vou no YouTube. Viu? Já tá lá. Enquanto vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui, falta 1 minuto. Aí eu vou encerrar aqui, vou buscar uma régua e peço que vocês peguem uma réguinha também, viu? Só para a gente ver essas ordens de grandeza, centímetro cúbico e decímetro cúbico. Certo? Vamos lá, daqui a pouco eu volto. Então, nós temos aí 1 centímetro cúbico igual a 1 milímetro, certo? E decímetro cúbico? Deixa eu compartilhar. Não, vou compartilhar agora. Então, 1 decímetro são 10 centímetros, né? Então, aqui 10 centímetros, ó. Deixa eu colocar assim. Pronto. 10 centímetros, mais ou menos aqui entre os meus 2 dedos. Então, 1 decímetro cúbico, 10 de comprimento, 10 de largura, 10 decímetros cúbicos, não, 1 decímetro cúbico, né? Então, nós temos aqui 10 centímetros, é 1 decímetro. Então, nós temos 1 decímetro aqui. 1 decímetro, 1 decímetro de largura, 1 decímetro de altura. Então, essa caixinha mais ou menos assim, né? Essa caixinha, se você adicionar um fluido, ela vai caber 1 litro. Certo? Ela vai caber 1 litro. 2 pessoas querem 1 litro. Então, a gente tem mais ou menos a noção de volume e capacidade. A gente viu a noção de 1 quilômetro cúbico, a gente viu a noção de 1 metro cúbico, a gente viu a noção de 1 centímetro cúbico e de 1 decímetro cúbico. Então, é muito bom, muito importante a gente ter essas ordens de grandeza. Porque a gente está trabalhando com a coisa grande, às vezes uma coisa pequena, certo?
certo? 1 metro cúbico, às vezes a gente pensa que é uma caixa bem grande, mas é uma caixa que a gente pode colocar aqui na sala. Mas 1 quilômetro cúbico a gente não vai colocar aqui, né? Porque 1 quilômetro cúbico é uma caixa gigante. De 1 quilômetro por 1 quilômetro por 1 quilômetro de altura. Ok? Então é muito importante a gente ter essas ordens de grandeza. E 1 milímetro cúbico é uma coisa muito pequena, né? Você pega cada passada dessa aqui, cada tracinho, 1 milímetro por 1 milímetro por 1 milímetro. Então, a caixa que a gente às vezes não consegue nem enxergar. Ok? Deixa eu compartilhar aquela tela aqui. Deixa eu ver. Cadê o Word? Deixa eu desabilitar. Cadê o... Aqui. Então, anotem, se puder anotar e memorizar isso aqui. É 1 metro cúbico igual a 1000 litros, vocês vão usar muito. Centímetro cúbico igual a 1 ml, tá? E 1 decímetro cúbico igual a 1 litro. Então, você pode chegar para o garçom, traga um refrigerante. Aí vai dizer 1 litro, 2 litros. Não, 2 decímetros cúbicos. Ele vai ficar meio assim. Né? Ou seja, 2 decímetros cúbicos que é uma coisa de 2 litros. Não, Fala de latinha. uma latinha acho que tem 600 ml, né? Acho que é 600 ml. 350 ml, eu acho. Aí você pode dizer que é 350 centímetros cúbicos. É só me dar uma latinha de 350 centímetros cúbicos aí. É a mesma coisa de 300 ml, 350 ml. Ok? Vamos lá. Então, nós temos aqui 1 metro cúbico, 1000 litros. O que eu escrevi tem aqui, certo? 1 decímetro cúbico, 1 litro. E 1 centímetro cúbico, 1 ml. Maria, baixa aí a televisão, por favor. Vamos lá fazer essas 4 questões. Calcula a capacidade em litros de uma piscina retangular. Não, já tem, né? Mas vamos fazer. Deixa eu fazer com vocês. Vamos lá fazer. Vou transportar isso aqui para. Não, vou refazer essa questão e vou botar a altura dela, certo? Vou colocar a altura com valor de profundidade. Não, tá aqui a altura. Eu vou levar para lá e vamos calcular a capacidade. Vamos lá. Então ele está pedindo a capacidade. Capacidade é litro, né? Então vamos Ctrl V. Copiou, não? Lá no Ctrl C. Ixi. Espera que o negócio travou aqui. Eu escrevi que tem uma travada aqui. Vocês estão me ouvindo, então? Sim. Pronto, travou aqui Pronto, voltou. Estamos ouvindo, Paulo. Voltou. Porque tinha o PDF. Não, peraí. Deixa eu ver se voltou ao normal. Acho que voltou. Tinha travado aqui o PDF. Pronto. Então vamos lá fazer isso aqui. Calcula a capacidade. Só que ele deu as medidas para calcular a capacidade. Primeiro você tem que saber o quê? Isso aqui foi a primeira questão. Você tem que saber o volume. E depois transformar o volume para capacidade. Cuidado, certo? Porque pelos dados que ele deu, deixa eu ver. Se você pegar esses dados 8, né? A piscina é formada para retangular. Paralelepípedo. Então, para você saber a capacidade em litros, você primeiro tem que saber o volume dela e depois fazer a transformação. Com esses dados aqui, não tem como você calcular a capacidade em litros de uma vez. Certo? Porque está dando metro, metro e metro. Então, aqui você não vai calcular a capacidade direta. Você vai ter que calcular o volume e depois transformar. Ok? Eu estou gravando essa aula, tô? Tá gravando. Tá gravando. Então, vamos lá. Vou deixar o chat aberto aqui. Então, vamos lá. Vamos calcular o volume primeiro. Primeiro passo. Passo 1. Passo 1. Calcular
Como é que a gente calcula o volume de paralelepípedo? V igual ao quê, hein? A gente viu no começo do ano. Comprimento vezes a largura vezes a altura, né? Então, nós temos comprimento, largura e profundidade, que aqui colocou a altura. Então, a gente calcula tudo. V é igual. Qual é o comprimento? 8 vezes 6 vezes 1,8. Multiplicando tudo, nós vamos ficar com o quê? 48. 48 vezes 1,8. 49,8? Não, tem mais. 48 vezes 1,8. 86,4. O que, gente? Qual é a unidade aí? 86,4 qual é a unidade que a gente usa? Falta 15 minutos, 3 minutos. 40. Não, tem nada não, tem muito tempo ainda. 86,4 o que aí? Tem que colocar unidade. Então, sem unidade é metade da resposta. A resposta aí não é só o número. Certo? Tem que ter uma unidadezinha aí. Esse volume é de quê? Volume, viu? Então, tem já pegando metro. Metro, eu vou colocar até aqui, ó. 8 metros. 6 metros e 1,8. Então, não precisou transformar a unidade. Está tudo igual. Então, quando tem 100, as partes, quando você tem os coeficientes numéricos, você já multiplicou. Agora, quando você multiplica as partes literais, metro vezes metro vezes metro, dá o quê? Isso. Metro cúbico. Cuidado. A unidade é extremamente importante em disciplinas de números, né? Ciências exatas. Porque você tem que colocar unidade. Uma coisa é 86,4 metros cúbicos. Certo? Você consegue imaginar 86,4 metros cúbicos. Uma piscina que você tiver em casa com 8 de comprimento, com 6 de largura, com profundidade de 1,8. Cabe na área, na área não, né? No quintal, vamos dizer assim. Na área de lazer da casa de vocês, uma piscina de 86,4 metros cúbicos. Mas será que 86,4 quilômetros cúbicos cabe aí na área de vocês, na área de lazer? Não cabe. Né? Então, uma coisa, 1 quilômetro cúbico, você vê que é uma coisa absurda. Imagina 86 quilômetros cúbicos. Então, a gente tem que ter essa ordem de grandeza e colocar as unidades. Se vocês, porventura, colocaram 86,4 centímetros cúbicos, aí não está certo. Né? 86,4 centímetros cúbicos é uma coisa pequenininha assim. Certo? Você vai tomar banho na piscina, uma caixa desse tamanhozinho? Não vai, né? Então, a unidade, gente, é extremamente importante. Vou até destacar ela aqui. Certo? Não, mas professor, o número está certo, mas a unidade não está certa. 86,4 metros cúbicos é uma piscina. Você toma banho ali. Se você colocar 86,4 centímetros cúbicos, dá para você entrar nessa caixinha? Não dá, a caixinha é pequenininha assim. Certo? Só que a capacidade. Então, aqui a gente botou o volume. Passou isso. Quantos litros tem piscina? A pessoa vai perguntar, essa piscina tem quantos litros ou quantos metros cúbicos? Você vai perguntar quantos litros, né? Se você souber as dimensões dela, você sabe. O volume dela é 86,4. Aí o que é que a gente falou? Uma regra de 3 simples. Regra de 3 simples. Aquela relação que a gente fez anteriormente. Qual? Metro cúbico para litro. Isso. Vou colocar aqui. Aí vamos pegar 86,4 metros cúbicos é igual x. Vamos usar isso. Já temos 20 minutos aí. 86,4 vamos fazer depois extremo, né? X vezes 1, x é igual 86,4 vezes 1.000. Então, 86,4 vezes 1.000, vamos colocar 3 casos para a direita. Eu acho que vai dar. Vamos ver aqui. Isso aqui. 1, 2, 3. Vamos corrigir. 1, 2, 3. 86.800 litros. Pronto, a resposta que você deu, se você perguntasse quantos litros tem a sua piscina da sua empresa. Aqui, 1, 2, 3. Certo? Então, está aqui a resposta. 86.400 litros. Alguém fez aí? Deixa eu ver se alguém fez aqui. Vamos ver a regra de resposta? Vamos sim.
Ok? Entenderam aí? Mas depois você pergunta aí, quando tirou na nota de redação. Você presta atenção na aula? Né? Depois vocês perguntam aí, vocês têm grupo WhatsApp, vocês perguntam aí. Ok? É difícil, né? Não é muito apropriado para a gente perguntar a pessoa na redação. Você só vai se concentrar na nota de redação e vai perder a explicação. Isso é só um conselho, certo? Só um conselho. Ok? Vamos ver se tem outra questão lá no 2. O reservatório possui volume de 30 metros cúbicos. Qual é a capacidade em litros? Então, nós já temos o volume. Para saber a capacidade, fazemos o quê? Regra de 3, simples. Certo? Então, aqui é uma regra de 3 simples. Façam aí, por favor. Nós temos aqui 5 minutos, dá tempo de sobra para a gente fazer essa questão aí. O reservatório possui volume de 30 metros cúbicos. Qual é a capacidade? Deixa eu ver quanto tempo a bateria tem aqui. 33 minutos, tá tempo. Alguém já respondeu? Então vamos ver se essa é a resposta. Então vamos lá, 1 metro cúbico. Muito cuidado aqui, ó. Você vê qual é a unidade que está trabalhando. Então é metro cúbico. Então vamos lá, a gente lembra aqui, 1 metro cúbico. Esse aqui está muito grande. Deixa eu ver qual é o fonte que eu usei aqui. 18. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Ok? Deixa eu ver só um detalhezinho, só um segundo. Metro cúbico igual a 1000 litros. Quantos metros cúbicos nós temos para transformar? 30, não é? 30. O computador parece que está... 30 metros ao TR 3 é igual a X. Deixa eu fazer isso aqui de vermelho. Vermelho. Meios por extremos. X vezes 1, X. 30 vezes 1000. Então, 30, 1000. 30 adicionando 3 zeros. Deixa eu ver se alguém... Acho que alguém colocou 3000. Quer ver? Olha, João Augusto botou, acho que botou um zero a mais. Cuidado. 30 adicionando 3 zeros. 30.000. João botou 300.000. 30.000 litros. Pronto. Deixa eu fazer logo. São as 4. Certo? Não quero passar mais um tempo. Vamos fazer as 4. Vamos fechar. É 100 litros, 100 metros cúbicos. Então, vamos transformar 100 cúbico para em L. Então, a gente sabe que 1 centímetro cúbico é igual a 1 L. 1 centímetro cúbico é exatamente igual a 1 L. Tem que fazer mililitros em L, viu? Então, se 1 centímetro cúbico é igual a 1 L, e o que é esse centímetro? 15 centímetros cúbicos. Essa é quanto, gente? Isso aqui é igual ao outro. Certo? Ok? Se o centímetro cúbico é igual a 1 ml, é diferente do metro cúbico. O metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, é a regra 3, certo? Mas se uma unidade é igual a unidade do outro, 1580 centímetros cúbicos é igual a 1580 ml. Agora, em litros, a gente só o quê? 1 ml, vou separar aqui, certo? ml para litro. Então, 1 litro. Mil é 1000. Mil é a abreviação de 1000. Então, 1 litro tem 1000 milhas, viu? Na régua não, na tabela, né? 1 litro igual a 1000 ml. Aí aqui a gente tem que fazer a regra 3 simples. Ok?
Quantos ml nós temos? 1.580. Então, vou colocar o X, que eu quero transformar em litro. Está para 1.580 ml. Vou colocar no vermelho. Então, quantos litros correspondem a 1.580 ml? Fazendo a regra de 3 simples, 1.000 vezes X dá 1.000x é igual a 580 vezes 1, 1.580. O 1.000 está multiplicando, passa dividindo. Peraí, isso aqui foi aqui. Não, 1.500. Acho que eu coloquei uma coisa errada. Pronto. Esse 1.000 está multiplicando, passa dividindo, então x vai ser igual a 1.580 dividido por 1.000. Então, divisão por 1.000, se é uma divisão, desloca vírgula 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Então, aqui x vai ser igual a quanto? 1,58 litros, certo? Pronto. Ok? Ok? Entenderam? Se alguém tiver uma dúvida, leva a mão aí, certo? Ou no chat, que eu vejo aqui, o chatzinho está aberto. Esse computador está meio estranho hoje. Vou passar um antivírus nele. Deixa eu ver aqui. Tem mais várias mensagens aqui para baixo. Alguém já fez 1.580. 30, 10, 9. Alguém está contando o tempo, não sei para que é. Tempo de acabar a aula. Já deu tempo. Tem nada não, já vai fazer a quarta questão. Vocês têm aula agora? Outra disciplina? Não. Tem não? Então dá tempo de fazer essa quarta, né? Acho que não tem problema não, tem? Dá certo. Pronto, vamos lá. Tem problema não, Paulo, bora. Uma caixa guarda tem capacidade para 5.000 litros. Qual o seu volume? Então aqui é a regra de 3 simples, né? Então a capacidade é litro, então para transformar em volume, litro. Volume vamos transformar em metro cúbico. Mas não pediu a unidade aqui, você pode escolher qual é a unidade de volume que você quer. É um metro cúbico, centímetro cúbico, litro. Você podia ser, por exemplo, ó, decímetro cúbico para litro. Certo? Vamos fazer o primeiro. Transformar em decímetro cúbico, que é um é igual ao outro. Se eu sei que 1 decímetro cúbico... Oh, meu Deus do céu. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, fiz ao contrário, né? 5.000 litros terão 5.000 decímetros cúbicos. Primeira coisa, você podia responder assim, 5.000 litros é igual a 5.000 decímetros cúbicos. Pronto, se você quisesse trabalhar com decímetro cúbico, 5.000 litros é igual a 5.000 decímetros cúbicos. Já seria uma resposta, porque eu não pedi a unidade do volume aqui. Ó. Então você pode escolher qualquer uma aqueles múltiplos, submúltiplos do metro cúbico, certo? Mas se eu quiser trabalhar com metro cúbico, que é mais usual, né? Então, 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Aí aqui você teria que fazer a regrinha 3 simples. Certo? Então, quantos metros cúbicos? X. Quantos metros cúbicos teriam capacidade de 5.000 litros? Certo? Então, aqui a resposta, vou até deixar aqui. A resposta seria outra, se você quiser usar outra unidade. Outra não, metro. 1.000 vezes x dá 1.000x. 1.000x é igual a 5.000 vezes 1. 5. X é igual. Aí o 1.000 está multiplicando aqui. Então você pode cancelar esses 3 aqui. Esses 3 aqui para facilitar? Não, esses 3. Esses 3 aqui. 5.000 dividido por 1.000. 5 metros. Não tem que precisar anotar aí.
Quanto é que tem a resposta? Se transformar decímetro cúbico para metro cúbico, vai dar 5 também. Certo? Ok? Vou salvar isso aqui e vou colocar lá no Google, certo? Vou colocar lá no Google. Aí vocês forem estudar, vocês pegam aqui as respostas. Porque não tinha resposta lá na tabela, na lista. Na lista não, na apostila. Deixa eu só ver aqui, falta 10 minutos, mas a gente só ver quais são as questões que a gente tem. Medida de tempo, não. Medida de tempo ainda não. Mas vamos ver aqui uma lista de exercícios que vocês já podem começar a fazer. Na página, será que tem página aqui, meu Deus? Regra 35, composta. Lá embaixo você tem medida de comprimento, medida de área que a gente já fez. Medida de volume, regra 35. Não, a gente não pode fazer ainda. Quer dizer, vamos ver. Na página, eu acho que é a página 17. Deixa eu ver se está numerada a página aqui. Tá. Na página 17 tem questões que envolvem medida de volume. Certo? Aqui o metro cúbico. Está aqui também volume. Tem alguns de regra 3 simples. Você já pode fazer, que a gente já fez muita questão de regra 3 simples, né? Questão de F, ó. Certo? Que envolve também volume. Tu acha que todas as questões são medidas de volume. Decímetro cúbico, qual o volume aqui é? Aqui é regra 3 simples. A gente já fez essa questão aqui. Envolve medida de tempo. Então, sim, eu acho que até a questão 5, tranquilo, certo? Até a questão 5 dá para vocês já exercitarem já. Mas a gente começa a resolver na próxima aula, porque depois a medida de tempo e a bateria está acabando. Ok, gente? Então, quem quiser fazer na página 17 até a 5,